Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa casa, começando a semana. E antes de eu partir para o tema da noite, tá bom assim? Pode ficar. Antes de eu partir para o tema da noite, eu vou falar um pouquinho sobre as questões de ciclos. Cada momento da nossa vida, cada hora do nosso dia, cada dia da semana tem uma energia. Um cientista muito famoso aí já nos provou matematicamente que a matéria não é isso, que tudo é energia. Então, é o momento da gente deixar de lado todas as nossas preocupações e estarmos aqui nessa noite quente, buscando aquele refrigério, né? Para todas as aflições e as preocupações que ficam ali borbulhando dentro da gente. Nos dizem alguns cientistas, algumas pessoas espertas na área, que cada hora do dia, né, tem a sua energia. A gente tem aquela energia da manhã que nos puxa, que o dia cresce e vem trazendo muita energia, o da noite. E a segunda-feira é como se fosse o horário da manhã. É aquele dia onde nós colocamos a nossa energia, geralmente o resto da nossa semana vai fluir positivamente de acordo com aquela energia que a gente coloca no nosso início de semana. Se a gente começa a nossa semana cheio de preocupações, de desânimo, parece que a semana nunca passa. A gente vai estar sempre se arrastando, aquela semana que não passa. Se a gente já começa a nossa segunda-feira, como vocês estão aqui fazendo uma sábia escolha de estarem nessa casa, né, e prestando atenção em outros assuntos que nos trazem a nossa intimidade, a gente olhar para dentro de nós, a tendência é que a nossa semana flua de uma maneira muito melhor. Então vamos aproveitar, cada dia dessa casa tem uma energia diferente, e segunda-feira é um dia muito especial para que a gente comece literalmente a nossa semana com o pé direito. E agora a gente vai para o tema da noite, que é o seguinte: nos disse o Cristo há mais de 2000 anos, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E hoje, 2000 e poucos anos depois da vinda do Cristo, muitas das vezes a gente não entende direito ainda as mensagens que ele veio nos trazer. Ou nós não entendemos direito, ou aquelas pessoas que vão passando essa mensagem, né, para nós, nos passam ela de uma maneira que nos deixa um pouquinho confuso. São ensinamentos tão profundos, que nos deixam confusos. Afinal, bem-aventurados aqueles que sofrem, os aflitos. Como assim bem-aventurados os aflitos? Ninguém aqui na vida quer ter sofrimento, quer ter aflição, né? E eu sou bem-aventurado por isso. Eu vou trazer, e o Cristo vai trazer uma consolação, ou seja, às vezes é uma dicotomia, né? Eu tenho que sofrer e esperar uma ajuda de fora, alguém que vai me trazer um consolo, que vai resolver os meus problemas. Como que isso funciona? É estranho. Ninguém veio nessa vida, ou ninguém quer sofrer. A gente, na verdade, foge do sofrimento. Então é muito importante a gente entender um pouquinho melhor esses conceitos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser se aprofundar mais, está lá no capítulo 5, pode buscar depois da palestra, durante a semana, a leitura, que lá vai estar bem detalhado. A gente tem aqui um tempinho curtinho para falar desse assunto, né? Bem, quais são as causas das nossas aflições e dos nossos sofrimentos? Muitas vezes nós achamos que estamos sendo injustiçados, sofrendo sem merecimento daquele sofrimento. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E o Evangelho vem nos trazer esse consolo. O consolo em que sentido? Não o consolo de um ente de fora
que vai vir como uma mãe ou como um pai e resolver, como num passe de mágica, todos os nossos problemas. Mas ele vem trazer como um consolo para que nós entendamos quais são os significados dos sofrimentos e como eles nos afetam e como superá-los. E para a gente entender um pouquinho melhor do que isso, esse assunto, a gente tem que voltar lá atrás em outros ensinamentos do Evangelho. O primeiro ensinamento é o seguinte: todos nós somos criados simples e ignorantes. Todos partimos do mesmo ponto. E por que tantas diferenças na vida? Porque se todos partimos do mesmo ponto, e às vezes a grama do vizinho do lado é mais verde do que a minha, às vezes os esforços que eu tenho que fazer para conseguir minha sobrevivência são muito maiores e infrutíferos do que o vizinho ali do lado, o colega do lado, que poucos esforços faz e tem muita facilidade em conseguir as necessidades materiais para a vida dele, né? E assim a gente vai vendo essas diferenças todas que vão acontecendo na nossa vida e que para nós começam a nos trazer um senso de injustiça. Porque nós somos seres julgadores. A gente sempre está nos julgando e julgando o próximo. Sempre analisando. Aquela mente que não para nunca, né? E aí eu começo a falar, poxa vida, mas o Evangelho também nos ensina que Deus é bondade absoluta, que é a justiça absoluta. E por que tanta injustiça e tanta indiferença no mundo? Por isso que esse tema é tão interessante. Muitos dos temas que são trazidos aqui, ou todos eles são interessantes, mas esse tema, ele vai realmente na raiz do que a gente está passando aqui na nossa vida atual. Todo mundo tem essa situação. Eu pergunto aqui para alguém aqui não passou por algum sofrimento na vida? Alguém aqui não tem nenhuma afliçãozinha lhe incomodando lá dentro do peito? Que só de pensar já dá aquele taquicardia, né? Só de pensar na situação já bum, bum, bum. Não, é uma situação que é igual para todos. E aí eu fico tentando buscar justificativas, externo, do lado de fora. E eu falo, poxa vida, mas cadê esse Deus justo? Que a tudo proveu, todo mundo foi criado igual, né? E a gente tem tanta diferença. O Evangelho nos explica, na parte 4, no capítulo 5, na parte 4 e na 6, ele nos explica nitidamente dois caminhos, que são as causas das nossas aflições. Uma são as causas atuais, que estão todas elas ligadas às nossas falhas morais, que nós ainda carregamos dentro de nós. E como entender isso? A gente também tem que voltar um pouquinho lá atrás no Evangelho, quando ele vai falar da lei de ação e reação. Deus nos criou simples e ignorantes, criou o universo e as suas leis que são imutáveis. Uma delas é a lei de ação e reação. Então, a gente já escutou isso de outras maneiras, mas talvez a mais tradicional, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se eu planto espinho, colherei espinhos. Se eu planto rosas, colherei rosas. Isso faz com que nós possamos começar a refletir sobre as causas das nossas aflições. O que eu tenho plantado? Mas assim como eu vim falando de ciclos, a natureza tem os seus ciclos. Primavera, verão, outono. E quando a gente planta uma sementinha, ela não brota na mesma hora. E assim é na nossa vida também. Às vezes aquela aflição que a gente está tendo nesse momento, a gente não consegue correlacionar com um fato específico, porque esse fato começou lá atrás, há muito tempo atrás. Outras situações nós já vem a consequência rapidamente. A pessoa que está lá dirigindo imprudentemente no trânsito, de repente tem um acidente, foi rápido, ele conseguiu perceber nitidamente
a sequência de fatos é muito... eu fui imprudente, passei o farol vermelho, causei um acidente. Mas outras não. Principalmente, vamos dizer assim, com a alimentação hoje em dia. A pessoa vai lá e fala, olha, de repente eu fui no médico e descobri que tem um problema sério de saúde. Tem uma gastrite, tem etc, etc. Mas aquilo vem lá de um passado onde ele vem se alimentando erroneamente, não adequadamente há muito tempo. E que ali no futuro se manifestou num problema físico, né? Então as causas das aflições que nós vivemos, a maioria delas está relacionado com a nossa existência atual e com as nossas falhas morais. Porque também ali no Evangelho a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente as leis morais, né? Como é adequado nos comportarmos nas nossas existências? Existe a bipolaridade em tudo, o bem e o mal, o certo e o errado, mas nós temos que seguir um caminho. E se a gente não para nesse mundo que a gente está vivendo, no mundo de correria, no mundo que nos puxa sempre para fora e que poucos fazem o que a gente está fazendo hoje aqui, de num momento que poderia estar lá no meu lar, vendo uma novela, um futebol, um noticiário, eu me recolho para refletir, para buscar uma interiorização, para refletir sobre a minha vida, sobre as minhas atitudes, eu nunca vou buscar, nunca vou conseguir entender os meus problemas morais. Muitos recorrem ao psicólogo, que é muito justo, muito válido, eu não consigo sozinho. Mas uma vez por semana, 15 dias, eu vou lá com um profissional, com um especialista, que vai funcionar como um espelho naquelas conversas e vai fazer com que eu consiga começar a me perceber, né? Então, por exemplo, o que seria uma falha moral? Uma falha moral seria a impaciência. E qual que é a aflição, a angústia do impaciente? É viver angustiado. Ele está sempre angustiado. É uma aflição constante. Ele não tem paciência, então parece que as coisas não acontecem do jeito que ele quer, no ritmo que ele quer. E aí ele está sempre com aquela angústia dentro dele. Aquela angústia vai afetar o corpo físico dele. Vai fazer com, como eu falei tudo, a energia, aquilo vai fazer com que o corpo dele comece a vibrar numa frequência diferente. Os batimentos cardíacos, o rim, os hormônios jogando lá dentro. E se eu estou impaciente um dia, ok, meu organismo aguenta. 2, 3, 4 dias, anos e anos impaciente, uma vida de impaciência, eu vou começar a colejar nessa vida os problemas. E eles vão começar a se materializar no nosso corpo físico. Eu vou ter, de repente, uma gastrite, eu vou ter problemas de juntas na coluna, porque eu estou sempre tenso, angustiado, nada acontece como eu quero. E aí eu falo, poxa vida, Deus, o coleguinha ali do lado nasceu junto comigo, ele não tem nenhum desses problemas, eu tenho. E aí eu começo a achar que Deus não é justo, não é correto, né? Então a gente tem que entender um pouquinho, temos que fazer uma autoanálise e parar de olhar para fora. É muito importante que a gente olhe para dentro, para que a gente busque realmente as causas da nossa aflição. O glutão, a pessoa que tem aquela questão de não consigo me controlar, é um outro problema. Ele vai causar, ele está sempre, parece com fome, correndo atrás de comida, a comida não dá certo, e quando vai ver aquilo vai refletir no corpo físico dele. E quando vem a nossa sociedade moderna, quando vem a primeira dorzinha, eu quero fugir da dor. Eu não vou fazer uma autoanálise, eu vou procurar um médico, para ver se ele me dá um comprimido mágico, que tire a minha dor e eu continue com o mesmo padrão de comportamentos e sentimentos que eu venho fazendo há anos. E ali, de repente, aquela pílula, aquele remedinho que ele tomou, vai resolver aquela dor momentaneamente. Mas logo lá na frente, aquela dor, porque ele não se corrigiu, vai voltar a aparecer e muitas vezes mais forte, maximizada. E aí eu vou me colocar como infeliz, como sofredor, que Deus não é justo para comigo. A mesma coisa acontece em muitas pessoas que frequentam o centro espírita.
Eu venho aqui porque os bons espíritos vão resolver os meus problemas. Sim, eles estão aqui para nos auxiliarem. Essa casa já foi preparada desde manhã cedo. Uma energia maravilhosa. Eles estão sempre aqui dispostos a nos auxiliar. Mas eles não estão aqui para resolver os nossos problemas. Os nossos problemas são nossos, as nossas aflições são nossas. Elas são individuais. Então eles vão nos dar o consolo, vão nos acalmar, vão jogar aqueles fluidos energéticos e magnéticos sobre nós, nos trazendo tranquilidade. Se nós realmente serenarmos a nossa mente, o nosso coração, nós vamos começar a receber as mensagens e as intuições do que devemos fazer, qual caminho percorrermos. Mas a gente quer sempre fórmula mágica. E a gente se desilude. Eu fui no centro espírita, não resolveu. Eu fui na igreja católica, não resolveu. Eu fui lá no curandeiro, também não deu certo. Melhorou momentaneamente. E aí eu vou ficando revoltado com a vida. E o que acontece? Vou desencarnar. E aí está um grande erro também da maioria de nós, que ainda achamos que estamos aqui numa única vida. E um dos grandes consolos que nos traz o Evangelho é que nós estamos vivendo a nossa vida eterna. Nossa vida não tem mais fim, queridos amigos. O que tem fim é o nosso corpo físico, mas nós não. Isso também é um outro motivo de aflição, porque a falta desse conhecimento faz com que aquele ponteirinho da gasolina da nossa vida, conforme ele vai caindo lá para baixo, passou do meio para cá, né? Eu começo a ficar aflito. Tá chegando o meu dia. E aí? Vim viver essa vida, não fiz metade do que eu queria, cheio de sofrimento, cheio de dor. Cadê o consolo? Eu vou ficar esperar morrer para que Deus, Jesus, ou sei lá quem eu acredite, venha resolver os meus problemas e eu possa ir para um paraíso, viver lá na rede, embaixo do coqueiro, numa vida boa? Não. Qual é a ideia? A ideia é que vida após vida, porque é impossível numa vida só, se nós está destinado a chegarmos à perfeição mais próxima possível que pode ter de Deus, uma vida só, é impossível que tenhamos todas as experiências, que possamos absorver todo o conhecimento que existe na Terra. Então nós temos que vir, desencarnamos, passamos um tempo na erraticidade, do lado de lá, nos preparamos novamente e vemos novamente para aprendermos mais, para continuarmos o nosso caminho de evolução. Dito isso, a gente vai para a segunda causa das nossas aflições, que são aquelas que, por mais que nós tentemos relacionar com o nosso dia a dia, com o que estamos fazendo na nossa vida, né? Se nós conseguimos chegar de noite e entendermos que aquela aflição que eu estou sentindo é relacionada a algo que eu fiz ali atrás, mas tem outras que não tem como fazer. São aquelas coisas que nos acontecem que parece que não tem origem em algo que nós fizemos. E aí vem a explicação e o grande consolo que o Espiritismo nos dá. Nós aqui, muitas das vezes, estamos colhendo aflições e sofrimentos daquilo que fizemos em vida passada. A justiça do homem, ela é muito imperfeita perto da justiça de Deus. Eu estava estudando aqui para poder falar um pouquinho, ver como eu ia abordar esse tema que é tão complexo em um tempo pequenininho, e eu escutei uma palestra, talvez vocês conheçam, alguns conhecem, eu tenho certeza, do Haroldo Dutra Dias falando sobre o mesmo tema. Ele é um palestrante espírita muito conhecido e ele também é juiz. E ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou, olha, há um caso que ele julgou, foram alguns bandidos que ficaram numa cidadezinha do interior durante um mês, analisando lá a vida de um casal.
e pegaram os horários, tudo direitinho. Num determinado dia, quando o marido saiu de casa, eles entraram armados, tinha só uma mãe com um bebezinho, assaltaram tudo e no final um deles ainda foi lá e deu um tiro na mãe e no bebê. E ele conta, ele como juiz aplicou as penas que lhe eram cabíveis. Mas ele pergunta, né? Ele coloca no ar. E aí? Isso vai retrazer a vida dos dois de volta? Isso vai refazer tudo que foi desfeito por mais tempo que eles passem na cadeia? Jamais. Não vai. Então essas coisas que acontecem, ou aquela criança, todos nós aqui estamos na vida adulta. E quantos não passaram da infância? Por inúmeras doenças. Quantas criancinhas hoje não estão morrendo em guerras? Quantos não têm uma comida para alimentar, para comer todo dia? Quantos estão ali na rua do lado de fora? E às vezes, ele está ali na rua do lado de fora, a gente fica julgando, porque nós somos julgadores, achando que ele é um vagabundo, que ele não trabalhou. Alguns sim, são as causas da aflição que ele pode buscar nessa vida atual. Outros não. Outros aconteceu algum infortúnio tão grande na vida dessa pessoa que o levou a uma condição de viver na rua. E que ele não consegue fazer um link, juntar um pensamento com algo que ele fez nessa vida que possa estar trazendo um sofrimento tamanho para ele. E aí o Espiritismo traz esse consolo, explicando que esses tipos de sofrimento vêm de vidas, existências passadas. Quantos de nós, em existências passadas, não cometemos atrocidades? Fala, não, imagina, eu não tenho condição de ter cometido nenhum tipo de atrocidade para estar fazendo esse ajuste de contas. Se a gente pegar a história da humanidade, basta a gente ler. A nossa história é de guerra. A nossa lei antes do Cristo era do olho por olho, dente por dente. Ele veio há 2000 anos atrás e trouxe a lei do amor. Será que nós ainda já aprendemos essa lei? Porque existe uma coisa muito diferente entre informação e conhecimento. Informação, está aqui. Eu posso pegar um monte de informação, ler tudo isso e pegar esse monte de informação. Conhecimento é vivência. É pôr esse monte de informação dentro de mim e viver dessa maneira. Por isso Cristo foi tão diferente dos outros. Porque ele viveu aquilo que ele pregou. E esse macro exemplo a gente pode usar na nossa casa, na educação dos nossos filhos. O pai fala, não faça isso, não beba. Mas chega ali no fim de semana, ele está bebendo junto com os seus e os filhos ali vendo. Não jogue, mas ele vai lá e joga. Não é verdade? Então, conhecimento e informação são coisas muito diferentes. E para que nós realmente tenhamos conhecimento, nós precisamos passar na pele. E aí, qual que é o conceito? Qual é a lei divina? Qual é a bênção e as oportunidades infinitas que Deus nos dá através do conceito da reencarnação? Errastes? Então você vai reencarnar novamente e vai acertar as contas. Mas Deus é bondade infinita. Então Ele faz com que nós acertemos essas contas em doses homeopáticas, em prestações bem suaves, sem juros, sem multas, porque Ele sabe como nós somos pequenininhos. Nenhum pai bondoso, consciencioso, dá uma prova maior do que aquela que o filho pode passar. E a gente tem que entender isso. Quando nós começamos a entender isso, a gente começa a ficar mais tranquilo com relação a essas tantas dessas aflições
que não fazem sentido para nós. Por que eu estou passando por essa situação hoje? Mas se eu começar a analisar os meus comportamentos, aquilo que eu sinto no fundo do meu ser, eu vou buscar realmente entender onde está a minha falha moral. O que eu preciso corrigir nessa vida? Ou nas minhas vidas? E ir mudando. A dor, a gente quer fugir, mas a dor é um sinal de alerta. A aflição é um sinal de alerta. Se eu colocasse a minha mão no fogo e não sentisse dor, o que ia acontecer? Né? Eu ia queimar a mão inteira. Eu senti dor, eu já tirei dali. E é assim que a gente tem que começar a enfrentar a dor. Todas essas dores que nós temos aqui. E se eu não estou conseguindo fazer isso sozinho, aqui está a Casa Espírita, amigos. A gente tem a conversa fraterna. Vamos conversar com uma pessoa da casa. Vamos nos abrir. A gente é um ser sociável. Os nossos colegas, os nossos familiares são espelhos para nós. Muitas das vezes nós não vemos os erros que nós mesmos temos dentro de nós. Então como que eu vou solucionar esses problemas? Eu vou solucionar esses problemas através de um grande remédio, que é a reforma íntima. Eu não posso me aceitar como eu sou. Eu cresci, eu passei a minha adolescência, virei um adulto e eu acho que eu estou pronto para o mundo. Eu vou ser sempre aquilo. Quantas ideias erradas estão implantadas no nosso ser? Aquela coisa, eu falo eu como homem, a mulher talvez seja um pouquinho diferente. Eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Né? O homem não tem aquela coisa? Não, gente, a gente não tem que ser sempre assim. Se a gente for sempre assim, a gente vai estar sempre repetindo os mesmos erros, vão vir as dores e vão vir as aflições. E a gente não vai evoluir. Eu vou ser o famoso teimoso. O teimoso é um problema moral. Se a gente está sempre evoluindo, vida após vida, roupagem nova, cada vez que eu venho para cá eu recebo uma roupa nova, mas eu quero ser igual. Eu recebo uma família diferente, um lugar para viver diferente, eu quero agir igual. Eu nunca vou resolver os meus problemas e as minhas aflições. Então, está ali também no Evangelho, Santo Agostinho recomenda. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, nesse ciclo semanal de vir uma vez, quer seja numa palestra, para a gente fazer uma reflexão junto com o palestrante, né, sobre o tema proposto, eu devo fazer isso diariamente. Eu, no mínimo, tenho que chegar de casa de noite, me recolher. Porque vocês veem que muitas das vezes nós estamos fugindo de nós mesmos. Quando eu chego ali em casa de noite, ligo num programa de televisão qualquer, que vai me trazer mais aflição, um monte de ideias de sofrimentos, porque hoje a gente abre a TV, né? Abrir qualquer noticiário, é só sofrimento, é só sangue. E a gente vai absorvendo aquilo. Ou eu coloco, sei lá, no futebol, o homem, a mulher numa novela, para se distrair e não pensar nos meus problemas. Mas se eu não pensar nos meus problemas e nas minhas atitudes, como é que eu vou poder ter uma reforma íntima? Como é que eu posso me corrigir? E se eu não me corrigir, eu vou estar sempre tropeçando no mesmo problema, no mesmo caminho. Se eu entrego isso para uma mãe, eu sou aquela mãe, aquele pai. Imagina que um pai, uma mãe, na hora que a criança está querendo começar a andar, ela fosse lá e sempre colocasse no colo e levasse de um lado para o outro. A criança nunca ia aprender a andar sozinha. Essa analogia é perfeita. A criança ela sofre para começar a andar. Ela levanta, dá 2 passos, cai, dói, é torto, mas vai andando. Daqui a pouco entrou no automático. E é assim que a gente tem que proceder. A autoanálise é fundamental, amigos, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ir deixando cada falha moral que ainda carregamos conosco para trás. E assim, aqueles fatos que são repetitivos na nossa vida vão deixar de ser repetitivos.
porque é uma lição que nós aprendemos já. O aluno que aprendeu aquela conta, aquela matéria daquela série dele, ele não tem que repetir. Ele não vai mais ver aquilo. Ele vai ver novos aprendizados. Mas se nós não aprendemos aquilo, não vai ter jeito. A gente vai repetir nessa vida e vai repetir na próxima. E não adianta depois dizermos que somos injustiçados, que Deus não é bom, que a minha família não ajudou, colocar a culpa nos outros. Porque o nosso caminho, amigos, é individual. Apesar de vivermos numa coletividade, a responsabilidade é individual. Eu não posso colocar a culpa na minha mãe, no meu pai, na escola, no país, no prefeito, ou seja lá em quem for, das minhas insatisfações. Eu tenho que assumir as rédeas da minha vida de verdade. E a partir disso vai se criando uma força interna dentro de nós tão grande, tão poderosa, que os problemas parecem ser de fácil solução. Eu não me apequeno mais diante dos problemas. Eu me engrandeço dentro deles. E as coisas são tão sutis, por exemplo, o perfeccionista. A gente acha que ser perfeccionista é bacana, né? Mas será que ser perfeccionista é bacana? O perfeccionista ele vai ser um eterno insatisfeito. Porque a perfeição não é desse mundo. Não nos cabe a perfeição. Eu nunca vou atingir a perfeição. Então eu vou estar sempre insatisfeito comigo e sempre insatisfeito com o outro. Porque eu estou exigindo dele também um perfeccionismo que não é cabível à nossa existência. Nós temos que andar mais leves nesse mundo, mais tranquilos, sem julgar os outros, olhando um pouquinho menos o jardim do vizinho e prestando mais atenção mesmo na nossa grama. E quando a gente está naquela atividade, não acontece isso, quando a gente está naquela atividade de cabeça, de coração, parece que o tempo passa tão rapidamente, nada me abala. Eu estava concentrado naquilo, fazendo tão gostoso, tão envolvido. Então não vamos deixar de nos envolver com nós mesmos. Essa é uma fuga comportamental do nosso espírito. Nós fugimos de nós, porque nós sabemos que aqui dentro, como nós já viemos de muitas existências, ainda existem muitas falhas, muitas coisas. É como se eu quisesse começar uma faxina em casa, que eu sei que a minha casa está lá sem fazer faxina faz 2 semanas. E eu não quero nem começar a mexer naquilo, porque se eu começar a mexer naquilo, olha, né? Vai dar trabalho, né? Mas se eu não mexer, eu só vou acumular mais. E eu vou sofrer mais vivendo no meio daquela bagunça. Na 3ª semana eu já nem entro mais em casa, não acho nem mais a panela para cozinhar. Não é verdade? Não é melhor a gente lavar a louça todo dia do que deixar acumulado lá a semana inteira, na hora de mexer na louça a semana inteira? Né? E aí quando a louça de um dia pode me dar uma afliçãozinha, de uma semana eu vou ter quase um ataque do coração. E é assim que a gente tem que ir indo, paulatinamente, um passinho de cada vez, com calma, com tranquilidade. E aí a gente vai ver que a vida vai passar a não ser tão aflita, tão cheia de problemas. E aqueles que são realmente imprevisíveis, incabíveis, como a chuva que a gente teve aqui na sexta-feira e afetou tantas pessoas, por que, meu Deus, minha casa foi tomada pelas águas? Levou tudo aquilo que eu levei tanto tempo para construir. Entreguemos a Deus, é o nosso ato de fé, de coragem, e tenhamos certeza que se recebemos isso, não foi ao acaso. Algo lá atrás nós já fizemos para que naquele dia da chuva aquela casa fosse tomada e me levasse tudo. Quem sabe numa vida passada eu não entrei na casa de alguém e tomei tudo daquela pessoa sem o avisar, né? E hoje Deus me mandou uma chuva, não me mandou uma tropa, um general romano entrar em casa e me levar tudo. É muito mais suave, não é verdade? O pagamento. Não nos revoltemos com Deus,
Não nos revoltemos com os nossos colegas. Pensemos e nos interiorizemos e olhemos primeiro sempre para nós. E naqueles momentos, para finalizar, de maior aflição, onde sozinhos, porque a aflição e a dor nos tira do sério, nos desequilibra. Oremos, venhamos aqui à Casa Espírita, porque aqui todos os dias, de segunda a sábado, nós somos abençoados e temos o acolhimento e o consolo desses espíritos amigos que estão aqui para nos ajudar sempre nos momentos de maior dificuldade. Espero que as palavras de hoje tenham feito sentido para vocês, né? E que a gente possa voltar para casa, refletir um pouquinho sobre isso e realmente trazer para nós a rédea dos nossos destinos e não colocar a culpa das nossas aflições em terceiros, em outros. Entendemos que nós somos responsáveis por nós mesmos. Obrigado e boa noite.